Olá, tudo bem? Bom, eu, Claudete Pessoa, estou falando aqui com você que vai enfrentar aí TRT Minas Gerais, concurso público e aí regimento interno integra o seu edital e você precisa treinar. O nosso módulo é de questões, existe um módulo de teoria, adquira no site do curso, ok? Módulo de teoria do regimento interno, só com os artigos cobrados no seu edital. E agora já estamos no treinamento, já verificando se você assimilou o conteúdo do regimento interno constante do seu edital. Importantíssimo. Olha só, a minha experiência longa em legislação específica cada vez mais se reforça no sentido de que você não pode, sem as devidas cautelas, resolver questões de provas anteriores, porque sem saber que está devidamente atualizado. Por quê? Regimento interno é uma legislação, é uma norma que altera com uma frequência muito grande, ok? Precisa atender às novas necessidades do tribunal. Isso não acontece só no TRT de Minas, acontece em todas as estruturas, né? A sua organização, a sua estrutura precisa se adequar às novas realidades. Então, o regimento interno é matéria que está constantemente mudando. Resolver questões das provas anteriores é um excelente método de estudo, né, para verificar o conhecimento. Só que isso não é bom, não é realidade em legislação orgânica, em legislação específica, salvo se uma pessoa qualificada, se um professor, se alguém já fez a revisão, a análise das questões, ok? É o meu caso. É só a Claudete Pessoa? Não. Mas eu tenho uma longa experiência em legislação orgânica, ok? E aí, olha só, algumas questões das provas anteriores eu consegui atualizar, ajustar e está servindo. Mas existem questões de provas anteriores que elas estão agora imprestáveis, não serve para nada. Muito cuidado para não ficar estudando pelo material inadequado. No meu site, claudetepessoa.com.br, você encontra o regimento interno devidamente separado, né? Devidamente selecionado. Lógico, Claudete, eu peguei o meu regimento interno lá no TRT, no site do TRT de Minas. Tudo bem, só que você pegou ele inteirão, né? No meu site, a professora aqui já separou os artigos cobrados no seu edital e está lá o regimento interno devidamente atualizado, que sofreu alteração bem recente, pouquinho antes da publicação do edital. Então fique esperto, né? Vai estudar pelo material adequado, pelo material correto. Combinado assim? No meu módulo de questão, não estou preocupada com o quantitativo de questões. Estou preocupada em realizar uma boa revisão da matéria, ok? Revendo os pontos, os institutos apresentados. Trago aqui, na sua grande maioria, questões de provas anteriores. Mas, quando necessário, também elaboro questões da banca Claudete Pessoa. É desse jeito. Elaboro questões nos moldes da banca, pegando um pouquinho mais pesado para preparar o candidato, para preparar você, meu aluno, né, de forma adequada, porque você tem que gabaritar regimento interno. Regimento interno é muito fácil para deixar passar. É uma questão que vai te fazer falta, ok? Tudo bem? Bom, então vamos lá encarar aí o primeiro desafio. Sugestão. Pega primeiro as questões, né? Adquiriu o produto, adquiriu o módulo de questões. Tá lá. As questões tudo todinhas em Word. Faz sozinho, faz primeiro. Depois vem para cá conversar, para a gente ter esse bate-papo concurseiro. Tenta fazer sozinho. É melhor, otimiza o aprendizado, porque aí você vai verificar onde você realmente tem dúvida. Tudo bem? Combinado assim? Então vai lá, faz as questões sozinho, depois vem e a gente bate um papo e resolve as questões junto. Tranquilo? Primeiro desafio, já precisei atualizar, né? Uma questão de 2009, Banca FCC, e eu precisei atualizar, porque ela já não é mais uma realidade. E olha só,
Essa questão já caiu em vários TRTs. É uma questão malvada. A pessoa, né, o examinador não estava com Deus no coração, não. Olha isso aqui. O tribunal tem o tratamento de egrégio tribunal. Egrégio é assim que devemos nos referir ao tribunal. O egrégio tribunal é isso, é o tratamento. E os seus membros possuem a designação específica de, olha isso, desembargadores federais do trabalho, desembargadores estaduais do trabalho, desembargadores do trabalho, desembargadores apenas ou juízes trabalhistas. Questão muito fácil, mas que pega muita gente, muita gente, que é um detalhe, é uma malvadeza mesmo, assim, né? Uma maldade do examinador esse tipo de questão, mas é aquela questão que quer derrubar alguns, simplesmente, não quer verificar conhecimento. Você tem que estar preparado para isso. Vamos lá. Estamos falando do tribunal, do órgão maior de segunda instância, do tribunal. Juízes são órgãos de primeira instância, órgãos públicos do judiciário, exatamente, porque o juiz, ele é um órgão público. Quem diz isso? O artigo 92 da Constituição Federal. Órgãos do Poder Judiciário Nacional, está lá os juízes, entre eles os juízes trabalhistas. Não é o caso. Então, quem integra, quando a gente pensa na magistratura como um todo, nós temos ali os juízes, órgãos de primeira instância, os tribunais, né, os membros dos tribunais, e aí nós temos os desembargadores, que são os membros de tribunais de segunda instância, e os ministros, magistrados, ok? E os ministros, que são membros dos tribunais de instância superior ou do Supremo Tribunal Federal. Essa é a nomenclatura adequada. Juízes, magistrados de primeira instância, desembargadores, magistrados de segunda instância e ministros, magistrados que integram os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal. Tudo certo? Se estamos falando do TRT de Minas, claro que é, né? Apesar da questão não falar, mas ela também não traz as opções, como nenhum aqui tem ministro. E estamos falando de um concurso do TRT de Minas. Então, que tribunal é esse? É o TRT de Minas, claro. Não está falando dos juízes trabalhistas, né, de Minas, está se falando do TRT de Minas. E fala dos membros. Os membros têm uma designação específica, que mudou. Pois é, mudou. Isso está onde? Lá no artigo 7º. Em 2009, o gabarito era letra A. Olha isso. Aí você vai lá marcar, né? Vai fazer a questão, letra A. Só que não vai achar fundamentação. Por quê? Mudou, o artigo 7º mudou e agora o gabarito é desembargadores do trabalho. Os Claudete, eles não são federais? São. E qual a diferença? Nenhuma. Nomenclatura. Tem TRT que usa desembargador federal do trabalho, outros TRTs usam desembargadores do trabalho. Nomenclatura, tratamento, mas que cai em prova e pega muita gente. E outro detalhe, não faça o uso de questões de outros TRTs para o TRT de Minas, para a tua prova o TRT de Minas. Não faz isso, a não ser que um professor faça a devida revisão, ok? E adequação, e verifique se está adequado. Por quê? Apesar de ser muito parecido, né? Poxa, estamos falando, Claudete, de órgão de segunda instância da Justiça do Trabalho. O que tem de tão diferente? Não tem muito diferente. Mas são dotados de autonomia administrativa. Então, para se estruturar, respeitando o comando constitucional, tem lá as diferenças. E uma das diferenças é essa aqui. Então, essa é uma questão, assim, muito fácil, muito tranquila, mas que torna e vem com um grau de dificuldade
absurdo por conta das nomenclaturas, estamos falando de designação específica, e o examinador foi malvado sim, e o pior ainda é que essa designação sofreu alteração. É uma questão que em 2009 tinha um gabarito e agora tem um gabarito diferenciado. A resposta agora não é mais A, a resposta é letra C. Percebeu? Ok? Então vai por mim. Vamos estudar juntos, vou te orientar para você não cair nessas ciladas do examinador. Tudo certo? Essa questão vem para dar um susto, para dar uma sacudida. Vamos continuar? Podemos? Você já sabe agora, não é desembargador federal do trabalho, é desembargador do trabalho. Ok? Próxima questão, mais uma questão atualizada. Tem várias atualizadas. Algumas não precisei atualizar não, mexer não, ok? Algumas ficou perfeito, tá? Ainda valendo. Outras nem atualizando não escapa, não serve, não presta. Mais uma atualizada. Considere... o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região compõe-se de 49 desembargadores. Essa foi a atualização que eu precisei fazer, né? Exatamente, mudou a composição, em 2009 era uma composição e agora nós temos nova composição. 49 desembargadores, tá certo ou tá errado? Mas Claudete, eu já vi essa questão e não dava assim não. Disse, pois é, eu atualizei, eu precisei atualizar. Deixa aí. Vamos lá. Tá certo, atualmente o TRT de Minas tem 49 desembargadores. Perfeito, corretíssimo, é isso mesmo. Olha lá o artigo 4º do regimento interno. Lógico, quando eu falo só o artigo é porque é do regimento, né? Tranquilo? A escola judicial e a ouvidoria são vinculadas ao órgão especial. Órgão especial que é aquele órgão representativo do pleno. Órgão máximo do TRT Minas. E, como a sua composição é grande, né? Olha lá, 49 desembargadores, tá complicado ficar reunindo 49 desembargadores para sanar, né? Para resolver, para cumprir as competências do pleno. Pode ser criado um órgão especial. É um órgão menor, mas é como se fosse uma xerox reduzida do pleno. Tem que obedecer todos os comandos de composição do pleno. Tem que estar lá o 5º constitucional, no órgão especial, tem que estar lá o administrativo, os 5 desembargadores de administração tem que estar lá também no órgão especial, e assim vai, ok? Bom, esse órgão especial, o órgão representativo do pleno, tem ali vinculadas a escola judicial e a ouvidoria, certo ou errado? Errado. Não, a escola judicial e a ouvidoria são vinculadas à presidência. Isso está lá no artigo 5º, parágrafo único do regimento interno. Então está errada essa afirmativa. A 1 está correta e a 2 está errada. Os desembargadores somente poderão ser eleitos para um cargo de direção ou mandato. Os desembargadores somente poderão ser eleitos para um cargo de direção ou mandato. Certo ou errado? Errado! Somente poderão ser eleitos para 2 cargos, né, de direção ou mandato. Isso na forma da Loman. Eu explico isso melhor lá, né, na teoria. Certo? Não são 2, não é 1, são 2 cargos, tá? Errado está onde? No artigo 6º, parágrafo único. E aí, qual é a resposta? Apenas 1 está correta, apenas a composição está correta. Tranquilo? Mais uma afirmativa. Essa aqui eu não precisei mexer. Essa aqui eu não precisei atualizar, tá valendo, tá adequado. Os processos de competência originária do tribunal, do órgão... só lembrando um detalhe, né? Que eu acabei passando, né? Que cargos de direção é esse, né? São aqueles 5 que comandam o tribunal, né? Presidente, primeiro e segundo vice, corregedor e vice-corregedor. São os 5 da administração, certo? Então vamos lá, mais um desafio, mais uma questão.
Os processos de competência originária do tribunal, do órgão especial e das seções especializadas, e os de rito sumaríssimo, ainda de habeas corpus, habeas datus, agravo regimental, conflito de competência e ação cautelar, serão distribuídos. Como assim? De que trata a questão? Qual é o núcleo da questão? Da distribuição de processos lá no tribunal, lá nesse órgão maior de segunda instância, né, que é o tribunal, o TRT de Minas. Apesar de ter como competência típica o exercício de segunda instância, né, o tribunal também tem lá suas competências originárias. E o que você percebe aqui? Que falou em habeas corpus, habeas datas, agravo, ação cautelar. Nós temos o que? Vislumbra o que? Uma urgência. Uma urgência. E do lado dessa urgência, o núcleo da questão é a distribuição. O que é isso, distribuição? A distribuição é um serviço que vai permitir exatamente isso, uma distribuição uniforme, uma divisão de tarefas de forma uniforme, né? Olha só, vamos dividir os nossos processos, né, irmãmente. Se nós temos a mesma competência, conforme os processos vão chegando, um para mim, um para você, dois para mim, dois para você, três para mim, três para você, é isso. Então, o órgão de distribuição, que existe tanto em qualquer tribunal e também na primeira instância, é uma estrutura, é um serviço que vai permitir essa divisão de atribuição. Você sabe que o Tribunal de Minas, né, o TRT, tem lá os seus vários órgãos julgadores. Temos o pleno, o órgão especial, as seções especializadas, as turmas, são esses vários órgãos julgadores. Os principais órgãos, ou seja, aqueles que recebem o grande volume de processo, são as turmas. Né? São as turmas, mas também existem outros órgãos julgadores. Então, quando chegou lá o processo, a ação originária, o recurso, não importa, vai se olhar, de competências aqui, é das turmas. Então, vamos sortear qual a turma vai receber esse processo. Próximo aqui, aí essa turma já não vai receber, tem que ser uma próxima. E assim vai se dividindo as tarefas, definindo o órgão julgador, né, pelo sistema de distribuição. Vai se fazer a definição do relator, o sorteio do relator, né? E se tiver também a definição do revisor. O sorteio é só para o relator, uma vez definido o relator, estará definido o revisor pela regra regimental. Bom, então, falando de distribuição, verifiquei uma urgência. Como é feita a distribuição? Será que esses ritos aqui, esses processos, eles serão distribuídos semanalmente e compensados na distribuição quinzenal de competência das turmas? Ué, como assim? Não, a distribuição, ela não é quinzenal. A distribuição, em regra, ela é semanal. Então, isso aqui já está errado. Vai ser distribuído, aqueles processos urgentes do enunciado, serão distribuídos diariamente e compensados na distribuição semanal da competência das turmas. Perfeito. É isso. E aí essa questão só trata disso. Não existe distribuição quinzenal. Aqui, o AD, qual é o problema? A distribuição diária está certo, nas urgências. E compensar na distribuição quinzenal? Não é distribuição quinzenal e não é distribuição mensal, ok? Então, eles serão distribuídos diariamente e compensados na distribuição semanal das turmas. Quer dizer o seguinte, em regra, a distribuição é semanal. Só que existem alguns processos, alguns recursos, e aqui estão eles, né? Existem algumas causas. Imagina um habeas corpus esperar uma semana para ser distribuído para só então se tomar conhecimento. Não dá. É só lembrar do habeas corpus. É alguém que está preso ou na iminência de ser preso. É liberdade, é garantia fundamental. Entendeu? Então não dá para ficar esperando a distribuição
semanal para definir o órgão julgador, para definir o relator, para ele começar a se mexer. Não dá, não dá. Essa distribuição tem que ser diária. Só que essas distribuições diárias, face à urgência, né, por isso que são diárias, elas vão sendo anotadas. Quando ocorrer a audiência de distribuição semanal, olha, a turma tal já recebeu, hein? Aí, ó, essa semana aí que passou, teve umas urgências, a turma tal recebeu 2, a outra turma 3, a outra turma 1, e assim vai. Ok? O pleno também já recebeu, e assim vai compensando, né? Nessas audiências aí de distribuição. A audiência de distribuição, ela é semanal. E se faz as distribuições diárias nas urgências, que são aqueles casos, com as devidas compensações. Por que tem que compensar? Porque ninguém pode ficar mais atarefado que o outro. Um órgão não pode receber mais processo que o outro se é de mesma competência. Observada a competência. Tranquilo? Isso está no artigo 86, parágrafo 3º do Regimento Interno. Artigo 86, parágrafo 3º. Interessante esta questão. Que mais? Uma outra questão interessante. Estão impedidos de votar no mesmo processo os juízes integrantes do órgão especial que sejam. Vamos lá. Juízes integrantes do órgão especial. Claudete, você não disse que o órgão especial, né? Você pode me perguntar. Claudete, você não disse que o órgão especial é um representativo do pleno, do TRT Minas? Tá certo. Perfeito, entendeu direitinho. Você também não disse que quem é membro do TRT, que é Tribunal de Segunda Instância, o nome desse membro, desse magistrado aí não é desembargador? É verdade. E por que a questão está falando em juízes? São juízes da primeira instância, lá das varas do trabalho, que foram dar uma voltinha lá no órgão especial? Claro que não. Essa nomenclatura aqui, juízes, é num sentido amplo da palavra, né? No sentido de magistrados. E aí nós temos os juízes integrantes da magistratura, os juízes, os desembargadores, que são os membros de segunda instância, e os ministros, que são os membros de tribunais superiores. Ok? Então, esses juízes aqui, esse termo aqui, essa palavra é no sentido magistrado. Magistrados estão impedidos de votar no mesmo processo, magistrados ou desembargadores integrantes do órgão especial que sejam. E aí você vai precisar lembrar de que o artigo 11, vamos limpar aqui, o artigo 11 do Regimento Interno diz que estão impedidos de votar parente até o 3º grau. Isso, parente até o 3º grau. Cônjuge e companheiro também. Aí tem que saber, primo, cunhado, amigo íntimo, né? Inimigo declarado, não tá falando, né? Ocupante, até porque, né? Imagina o juiz, amigo íntimo e inimigo declarado. Não pode, é incompatível. Tem que sempre lembrar, não sei se você já estudou o Código de Ética, né? Os diversos códigos de ética. E uma das regras éticas de conduta funcional, de conduta profissional, é não ter, né, no exercício profissional, amigo íntimo ou inimigo declarado. Não pode. Tem que ser profissional. Ocupante de cargo de direção, não tem um problema. Imagina, no órgão especial tá lá os 5 da direção. Então não vai ser um impedimento de votar, né? Ser ocupante de cargo de direção, pelo amor de Deus. Então isso aqui, essa aqui e essa aqui estão eliminados. Os 5 da direção, o presidente, os 2 vice e o corregedor e vice-corregedor estarão lá no órgão especial e vão votar. Isso não impede ninguém de votar. Ok? Agora, primos e cunhados. Qual o grau de parentesco? Aí você tem que lembrar lá no direito civil, né? Aqui está o desembargador.
Nós temos parentescos em linha reta e colateral, em linha ascendente e descendente, por afinidade e por consanguinidade. Desembargador do órgão especial, tem lá, olha lá, o desembargador do órgão especial tem lá um parente, também desembargador do órgão especial, que vai, né, um vai impedir o outro de votar. Como assim? Qual o parente? O cunhado ou o primo? O primo, ele é parente por consanguinidade, de sangue. E aí, em linha reta, por consanguinidade, em linha reta, ascendente, em primeiro grau, o desembargador tem os seus pais. E em segundo grau, os avós, em linha ascendente. Os irmãos do desembargador são seu parente em segundo grau, é isso? Segundo grau. Agora, o primo desembargador, ele sai da onde? Ele está onde? Ah, olha só. A avó do desembargador, além do pai desembargador, a avó teve os seus tios, que é parente em terceiro grau. E a tia do desembargador teve o seu primo, que é parente em quarto grau. Entendeu? Assim como o sobrinho aqui é parente em terceiro grau. Então, o primo é parente em quarto grau. O cunhado é um parente por afinidade. O desembargador tem o seu cônjuge e em linha ascendente, por afinidade, reta ascendente, nós temos aqui a sogra do desembargador, que é parente em primeiro grau. Sogra não é só do desembargador não, viu? É de todo mundo. Sogra é parente em primeiro grau. A sogra é mais parente que o irmão. Eu tenho o maior carinho pela minha sogra. Graças a Deus, estou bem de sogra, entendeu? Mas tem que saber disso, que sogra é parente para a vida toda, ainda tem essa, né? E vai acumulando, é parente cumulativo. Você tem ex-esposa, ex-marido, mas não tem ex-sogra, né? Tá acumulando, 7 sogras. Já pensou se casar 7 vezes? E aí, da barriga da sogra, saiu quem? Aquela pessoa amada? O cunhado. O cunhado é parente em segundo grau. A afinidade em linha colateral. O primo, consanguinidade em linha colateral. Então perceba, vamos voltar para lá. Quem é que vai impedir de votar? Aquele desembargador. O cunhado dele ou o primo dele? Hein? O primo, claro, que vai ser o primo. Porque, né? O cunhado. Porque o primo, ele não vai impedir de votar. Deixa eu melhorar aqui. O cunhado que vai impedir do desembargador de votar. Porque o primo é parente em quarto grau, enquanto o cunhado é parente em segundo grau. Primo em linha colateral, consanguinidade, e o cunhado em linha colateral por afinidade, ok? Segundo grau. Então, eles estão impedidos de votar na mesma sessão do órgão especial. Isso está onde? No artigo 11. Artigo 11. Tranquilo? Mais uma questão para a gente finalizar. Na hipótese do Tribunal Regional do Trabalho elaborar ou alterar o respectivo regimento interno, estará desempenhando uma função atípica administrativa, típica jurisdicional, atípica legislativa, típica judicialiforme, quase não saiu, né? E atípica autoexecutiva. Olha só, estamos falando de elaborar e alterar o regimento interno. O que é o regimento interno? É um ato administrativo de caráter normativo.
Então, ao editar, ao elaborar, ao alterar o regimento interno, o TRT de Minas, qual é a sua atividade típica? A sua atividade típica é jurisdicional, mas ele está, na hora que está elaborando e alterando o regimento interno, ele está exercendo atividade jurisdicional? Não. Ele está na atividade típica? Não. Ele está na atividade atípica legislativa, é claro. Aqui é uma interpretação do ordenamento jurídico, certo? Bom, se você está assistindo essa primeira aula demonstrativa, né, pelos canais de comunicação, pelas redes sociais, vá lá, adquira o módulo completo, tem várias outras questões que eu atualizei, que enfrentamos aí, inclusive no que se refere às polêmicas da banca examinadora, que às vezes se perde, né? Ok? Salvo engano, essa questão dos primos e do cunhado, ela se perdeu, mas a resposta correta é essa. As bancas examinadoras, às vezes, elas cochilam, elas vão contra a regra, a gente tenta anular a questão. Mas o mais importante, muitos alunos falam assim, Claudete, como assim, né? Como que eu vou ficar estudando para os erros da banca, para os equívocos da banca? Isso não existe. Você tem que estudar o correto, né? Você tem que estar preparado para as artimanhas e as pegadinhas que a banca pode apresentar, mas estudando o correto. Ah, Claudete, a banca errou e não reconheceu. Isso acontece. Infelizmente, não deveria, mas acontece. Tudo bem? Então, assim, conte comigo. Se for preciso, a gente vai chegar junto nos recursos, vou te ajudar aí nos recursos, mas o importante é estude para aplicar o conhecimento. Regimento interno, legislação orgânica, não é nada só decoreba. Muita gente fala isso, é só decoreba. Quem está pensando assim está errando pra caramba questões. Ok? Vamos entender e aplicar os diversos institutos do regimento interno. Combinado? Entre no site e adquira o seu módulo completo. Até lá!